A gente ouve estudiosos, sociólogos, psicólogos dizerem que estar ansioso ou estar estressado tem sido o mal do último século e que vai causar inúmeros estragos ainda no século XXI. Mas se nós olharmos com um pouquinho de atenção, nós vamos perceber que a ansiedade não é algo novo. A ansiedade está presente na história da humanidade desde o momento em que houve ruptura da comunhão com o Criador. Por exemplo, nós podemos pensar sem medo de errar que quando Adão e Eva ouviram que o Senhor se aproximava pela viração do dia após haverem pecado, encheram-se de ansiedade e medo e fugiram da presença do Criador. E os seus corações palpitavam até que eles ouvem a voz do Senhor perguntando onde eles estavam. E ansiosamente eles respondem, e o desfecho da história nós conhecemos. Podemos imaginar também, por exemplo, a ansiedade que toma conta do coração dos pais de Moisés, daquela mãe Joquebede, no instante em que nasce o seu filho e ela sabe que havia uma lei condenando o seu filho à morte. E imaginemos a ansiedade daquela mãe quando aquela criança chorava com medo de que fosse descoberto pelos soldados egípcios. Imaginemos a ansiedade de Miriam ao colocar o seu irmão num rio infestado de crocodilos. Imaginemos a ansiedade de Moisés quando dois judeus estavam brigando, dois hebreus brigavam, e ele chega e diz: não briguem. E eles olham para ele e falam assim: você vai nos matar também? E ele, temeroso, receoso de ser descoberto, foge. Ansiedade não é uma coisa nova, mas ansiedade significa, entre outras coisas, que o seu relacionamento de confiança com Deus não está bem. Alguma coisa não está funcionando como deveria. Algo veio se interpor nesse relacionamento que deveria ser tranquilo. Às vezes é preocupação com o familiar, com o amigo, com o trabalho, com os estudos, enfim. Mas alguma coisa chega e faz com que os seus olhos tirem o foco do Senhor para se dedicarem mais àquilo que lhe causa ansiedade. Lucas 12, versos 22 a 34, diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios e todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis.
Há pouco nós tivemos uma jovem que veio à frente para dizer: eu creio, eu confio no Senhor. Há pouco alguns irmãos e irmãs vieram à frente para entregar os seus dízimos e as suas ofertas, dizendo: eu creio no Senhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por tua infinita bondade em nos dar o suficiente, em nos dar de maneira abundante, em cuidar de nós, em nos mostrar que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, que devemos confiar no Senhor, que devemos nos devotar inteiramente ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por aqueles que confiantemente vieram à frente e entregaram uma porção daquilo que o Senhor lhes deu. Quero te agradecer, ó Deus, pela disposição desta jovem nesta noite de vir iniciar um novo relacionamento com o Senhor e com a sua igreja. E que o Senhor tire de todos nós tudo aquilo que nos faz ficar ansiosos. Muito obrigado a Deus, nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que nós queremos aprender nesta noite, à luz da palavra de Deus que nós lemos, é que as coisas materiais, elas são necessárias, mas que a vontade de tê-las ou o medo de perdê-las causa ansiedade e angústia. E nós precisamos entender que paz, que saciedade, que satisfação real só podem ser obtidas com as coisas de Deus, com o reino de Deus. O mundo anda ansioso, e o que não faltam por aí são tratamentos para a ansiedade, e o que não faltam são remédios para a ansiedade. E em muitos casos, esses tratamentos e remédios, eu não seria negligente em dizer que são desnecessários, são necessários. Mas muito da nossa ansiedade que não precisa procurar um psicólogo, que não precisa procurar um psiquiatra, que não precisa de ir na farmácia adquirir medicamentos, muitas das nossas ansiedades são resultado de prioridades erradas. Lembremos daquele homem que está relatado neste mesmo capítulo de Lucas. O Senhor Jesus ensinava sobre o reino dos céus e ele não ouvia nada, ele não entendia nada, ele não aprendia nada, porque estava ansioso por uma porção de herança que o seu irmão não lhe havia entregue ainda. E ao invés de perguntar: Senhor, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Ele pede: Senhor, faz alguma coisa para receber um pedaço de terra na terra. Ansiedade é um mal terrível. E nós estamos, queridos, no fim de um ano. Eu acredito que, como eu estudei hoje pela manhã, 1º de janeiro é igual ao 31 de dezembro. Tem 24 horas do mesmo jeito. Mas é uma época interessante. É uma época que as pessoas usam para fazer avaliações, usam para fazer planejamento. Nós, na igreja, o conselho da igreja, tem quebrado a cabeça por esses dias, tentando fazer um planejamento que seja adequado, abençoado e abençoador para a igreja. Também ouvimos que esta é a época mais sublime do ano, e realmente parece que as pessoas estão com os corações mais abertos. Fala-se o tempo todo de amor, de paz, de harmonia, fala-se em festas, em alegria. Fim de ano é também uma época de sublimação. E o que é isso? É a época em que muitos analisam a sua vida e percebem que não realizaram ainda tudo o que planejaram, tudo o que desejavam, que não alcançaram as suas metas. Alguns, em muitos casos, nem mesmo começaram muitas das coisas que diziam desejar alcançar quando 2018 começou. Fim de ano é a época de usar muito a palavra mas, e consolar a si mesmo dizendo: este ano eu não consegui, mas o ano novo vai ser melhor. Mas no ano novo eu vou alcançar as minhas metas, vou atingir os meus objetivos. E assim fica
pouquinho mais fácil de conviver com as frustrações. Fica um pouquinho mais fácil de adiar a realização de projetos, muitos que não foram nem mesmo iniciados. Mais para frente, mais para o futuro, mais para o futuro ainda. O problema é que muitos de nós acabam ficando só na sublimação, só no planejamento utópico e não estabelecem prioridades para a sua vida. E essa noite nós queremos falar ainda sobre prioridades. Falar sobre estabelecer prioridades e não tirar os olhos delas, não tirar a mente delas, não tirar o coração delas. Quais são as suas prioridades para 2019? Acredito que você já pensou nisso. Não me diga que você não tem nenhuma prioridade, porque tem. Ninguém minimamente inteligente realmente coloca em prática o lema daquela música boba do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Até gramaticalmente o título da música está errado. Todos nós temos prioridades na vida. Mesmo entre nossas prioridades, nós temos aquelas que são mais prioridades do que outras. Por exemplo, vou citar aqui algumas coisas que podem ser a sua prioridade: dinheiro, trabalho, fama, amizades, família, igreja, estudos, lazer, carro, casa, fazenda, namorado, casamento, quem sabe. Se você tivesse que organizar estas suas prioridades, você ainda ficaria surpreso que mesmo nas prioridades existem subprioridades, com perdão do neologismo. Por exemplo, se você pensar em família, você vai ver que na família você vai ter que considerar algumas coisas, como por exemplo, pai, mãe, cônjuge, tio, cunhado, parente consanguíneo. O que é prioridade nisso? Mesmo na família existem subprioridades. Existem prioridades que são conscientes, que nós conhecemos, que nós admitimos, que nós administramos, e outras são absolutamente inconscientes. Algumas são tão básicas que chegam a ser classificadas como um instinto. Por exemplo, autopreservação, alimentação, reprodução. E mesmo quando se trata de autopreservação, por exemplo, nós podemos nos perguntar o que é mais importante. É a preservação da honra ou da vida? Você vai dizer, é da vida. Pergunte, por exemplo, a um japonês de família tradicional o que é mais importante, preservação da honra ou da vida? Agora pergunte a você mesmo e responda para quem conhece você melhor do que ninguém aqui nesse lugar. Responda para você mesmo. Qual a sua maior prioridade? Não responda o que você sente que deveria ser a sua principal prioridade. Não pergunte para você mesmo qual deveria ser a sua principal prioridade, mas qual é realmente a sua principal prioridade. Se você tivesse um papel na sua mão agora, e se você tivesse escrito qual é a sua principal prioridade, honestamente, qual seria a palavra que você teria escrito? Jesus ensinava sobre prioridade o tempo todo. Por um lado, ele dizia que de algum modo nós contamos com o cuidado prioritário de Deus sobre as nossas vidas. Mas ele também mostra que é prioritário que nós o confessemos como Senhor. Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre a natureza celeste do reino de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que o reino de Deus não é deste mundo, não é nada deste mundo, não é nem mesmo as nossas necessidades essenciais como comida e bebida ou segurança. Mas Jesus disse que quem experimentasse o seu reino poderia passar fome, poderia passar sede, poderia ser perseguido e até morto, mas não perderia aquilo que era a sua principal prioridade. Naqueles dias que Jesus ensinava estas coisas, havia alguém que não estava devidamente sintonizado com o que Jesus estava falando. Enquanto Jesus falava sobre o reino dos céus, o homem se preocupava com coisas terrenas. Como resolver este problema?
Primeiro nós precisamos olhar para o texto e ver que no texto o anúncio do fim da ansiedade é exclusivo para os discípulos de Jesus. Jesus não promete o fim da ansiedade para quem não tem compromisso com Ele. Observe que Jesus está ensinando a multidão, Ele se volta para a multidão para ensinar, Ele responde àquele homem e na sequência, no verso 22, o texto diz: falando aos seus discípulos. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, aos seus discípulos, no meio da multidão, ele se volta e diz: para vocês eu advirto, para vocês eu exorto com autoridade, eu ordeno, eu mando, eu determino, e eles sim têm poder para determinar. É para os discípulos dele, no meio de uma multidão, que ele se dirige e diz: eu vos advirto que vocês não devem andar ansiosos. O anúncio do fim da ansiedade é exclusivamente dirigido para os discípulos de Jesus. Isso está de acordo com o ensino das Escrituras como um todo. O Senhor fala e muitos não ouvem, muitos escutam, mas não entendem. Muitos veem e têm conhecimento, mas não percebem a profunda implicação das palavras do Senhor Jesus. Com certeza, no meio daquela grande multidão havia um grande número de pessoas que podia ouvir o chamado do reino, mas ao mesmo tempo eles diziam: nós não somos e nem jamais seremos escravos de ninguém. O problema é que o Senhor Jesus chamava os homens para serem seus servos, e a palavra é escravo mesmo. Eles não admitiam a ideia de servirem a alguém. Jesus diz: eu quero que vocês me sirvam, e eu quero que vocês me sirvam com humildade, eu quero que vocês sejam os mais humildes de todos os servos. Quando o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos, ele se dirige como um Senhor que tem autoridade, falando com aqueles que sabem que vão obedecer. Ele não fala com a multidão, ele não fala com aqueles que têm ouvidos moucos, ele não fala com aqueles que não estão dispostos a atender. Ele não estava e nem está, jamais estará disposto a jogar pérolas aos porcos. Aquele homem, no meio da multidão, estava ansioso. Ele queria uma parte da herança que estava de posse do seu irmão. Essa ansiedade o impedia de usufruir da presença de Jesus da melhor maneira possível. Ele não conseguia aprender, ele não conseguia ter paz, ele só tinha tempo e pensamentos para a sua própria ansiedade. E a primeira parábola que Jesus conta é justamente para mostrar que não é a quantidade de coisas que se alcança que vai pôr fim à ansiedade. Ter tudo, ter mais do que o suficiente, não era suficiente para pôr fim à ansiedade. Segundo o Senhor Jesus, o fim da ansiedade estava em obedecê-lo, estava em confiar nele, estava em andar na presença daquele que conhece e que cuida dos seus, que sabe quais são as suas menores e maiores necessidades. Jesus diz aos seus discípulos que eles não deveriam andar ansiosos, porque Deus cuida deles. Se Deus cuidava dos mais desprezados dos animais, que eram vendidos por centavos na feira, quanto mais cuidaria daqueles a quem ama. Mas essa promessa, essa palavra de Jesus, ela é dirigida para os seus discípulos, é dirigida à sua igreja. Ela pode ser ouvida pela multidão, mas só pode ser atendida e experimentada pelas ovelhas de Jesus, porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, conhecem e são conhecidas e seguem a voz do bom pastor. A promessa de Jesus de pôr fim à ansiedade, queridos, é para os seus discípulos. E é para os seus discípulos pelo fato de que os seus discípulos ficam satisfeitos com o seu senhorio, ficam satisfeitos com o seu pastoreio, porque o seu pastor os tem como sua mais absoluta prioridade, a ponto de dar a sua vida para resgatá-las. Outra coisa que nós podemos aprender a partir do verso de número 25 é que a ansiedade é inútil, porque não produz nenhum benefício terreno.
Procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, pergunte qual o benefício que a ansiedade traz. Pergunte para você mesmo quando foi que a sua ansiedade te ajudou a resolver alguma coisa. A ansiedade tem a capacidade de tornar o visível invisível, mas não o problema, a solução. Um exemplo é o que aconteceu com Maria Madalena. Sua ansiedade pelo futuro, porque havia perdido a esperança no Messias, ela sabia que Jesus havia morrido, ela tinha esperança em Jesus enquanto ele estava vivo. Mas após a morte de Jesus, a sua esperança no Messias, no Redentor, se esvai. E ela estava nas proximidades do túmulo. E o Senhor Jesus fala com ela. E a sua ansiedade, a sua angústia, a sua dor não lhe permitiam ver que era Jesus quem falava com ela. Você vai encontrar isso em João capítulo 20, versos 14 a 16. E somente quando o Senhor Jesus a chama pelo nome, trata com o seu coração, como ele antes havia dirigido os seus discípulos individualmente, é que ela então percebe que era o Mestre que estava ali. Jesus é muito claro para os seus ouvintes, mesmo aquele que estava no meio da multidão, mesmo aquele que manifestou a sua ansiedade por uma parte da herança. Jesus disse que a ansiedade não resolve nada, não acrescenta nada, não produz nenhum benefício, por menor que seja. Faço mais uma pergunta a você agora: o que tem te deixado ansioso? O que tem ocupado a sua mente? O que tem enchido o seu coração de desejos ardentes? Você acha mesmo que a sua ansiedade vai tornar a sua família melhor? Você acha mesmo que a sua ansiedade vai tornar você mais eficiente nos seus estudos? Você acha mesmo que a sua ansiedade vai tornar você mais produtivo no seu trabalho? Ou será que ela vai ser mais um componente para prejudicar a paz dos relacionamentos? Vai impedir você de raciocinar direito na hora de responder aquela questão na prova? Vai atrapalhar o seu desempenho no seu trabalho? Quer ver uma coisa? Quando você está ansioso, por exemplo, esperando um transporte, e essa é uma cena muito comum em qualquer lugar, você vai perceber alguém andando de um lado para o outro na plataforma do ônibus, do trem, indo para lá e para cá. Deixa eu te perguntar uma coisa: 10 passos para a direita, 10 passos para a esquerda, mais ou menos, vão fazer o ônibus, o trem e o avião chegar mais cedo? A sua ansiedade vai antecipar a chegada do transporte? É claro que não vai. Talvez a sua ansiedade só consiga atrapalhar a saída, atrasar ainda mais a viagem que poderia ser mais calma, mais rápida, mais tranquila. Você acha mesmo que a sua ansiedade vai fazer a comida que você está preparando ficar mais gostosa quando você está prestes a receber uma visita? Você acha que a sua ansiedade vai melhorar o seu desempenho no emprego? Melhorar a sua produtividade? Fazer você conseguir um aumento ou uma promoção? Talvez só faça com que você entre rapidamente na lista daqueles que serão demitidos, porque você é uma pessoa ansiosa, tensa, explosiva, dispersa, com a cabeça no mundo da lua, no mundo da ansiedade. O que Jesus está dizendo é que a sua ansiedade não vai te ajudar com as coisas mais corriqueiras, mais banais, mais simples. E se a sua ansiedade não resolve as coisas mais simples, então como esperar que ela te ajude a resolver as mais complicadas? E Jesus vai citar algo que é muito simples, que todo judeu conhecia. Jesus disse: olhem para o lírio dos campos. Você já viu um lírio ansioso? Sabe essas plantinhas que tem aqui na frente da igreja, uma florzinha? Você já viu aquela plantinha ansiosa? Já viu? Você já parou para observar a beleza da cor das pétalas daquela plantinha? Essa simplesinha que tem aqui. Elas não tecem, elas não fiam.
e os reis tentam se vestir tão bem quanto elas. Uma erva do campo não fica ansiosa. Um pássaro não vive ansioso, ele apenas vive recebendo o cuidado de Deus, recebendo o que vem das mãos de Deus. A tua ansiedade não vai te ajudar. Sua ansiedade é inútil porque não produz nenhum benefício, nem mesmo terreno. E pior ainda, se você deixar o seu coração se encher de ansiedade, deixa eu dizer mais uma coisa, a tua ansiedade se tornará totalmente inútil porque atrapalha a obtenção do que é realmente importante. Veja dos versos 28 em diante. Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais cuidará de vós, homens de pequena fé. Vivemos preocupados quanto ao que havemos de comer ou beber. Nos entregamos a inquietações. E o Senhor diz: isso é coisa de gentio. Isso é coisa de incrédulo. A ansiedade não é apenas inútil porque ela é incapaz de resolver os problemas mais simples, mas ela também atrapalha que nós busquemos as coisas realmente importantes. A ansiedade pode ser descrita como um olhar fixo demais nos desejos e nas necessidades do tempo presente e pouca confiança naquele que prometeu cuidar dos que confiaram em Ele. Um dia você diz: Senhor, eu estou aqui, eu entendi o chamado. O Senhor disse que se eu entregasse a minha vida, o meu caminho ao Senhor, o Senhor cuidaria de mim e eu entreguei. Mas eu estou ansioso porque eu acho que não está cuidando direito. O Senhor não está sabendo cuidar direito, já está faltando alguma coisa, está faltando cuidado. A ansiedade é uma marca característica de pouca confiança em Deus, ou pior ainda, segundo o Senhor Jesus diz, de incredulidade, de falta de fé. Observe que Jesus diz que seus discípulos ansiosos são chamados de possuidores de uma fé pequena. Literalmente a palavra descreve aqueles que são incrédulos. Dizer que alguém possuía pequena fé poderia até ser duro, mas mesmo assim não era um grande problema na Judéia do século I. Como não é um grande problema entre os judeus hoje, talvez nem seja um grande problema entre nós. Havia naquela época muitos judeus nacionalistas que defendiam o seu país, dispostos até mesmo a pegarem armas e enfrentar exércitos, mas que não acreditavam no Deus dos seus pais. Não tinham qualquer esperança na vinda do Messias. Mas por causa da terra, por causa da mesma terra que podia ser parte da herança disputada por aquele herdeiro ansioso, eles estavam prontos a lutar contra os romanos. Eles queriam liberdade, queriam melhor comida, queriam melhor bebida, queriam libertar-se, queriam parar de pagar impostos. Eles queriam libertar-se de uma escravidão que no interior do seu coração eles diziam que não existia. Mas Jesus vai mais adiante e diz que não é apenas uma questão de pequena fé. Ele diz que a ansiedade é uma característica que toma conta, literalmente, diz o texto na língua original, de todos os que são gentios no mundo. Daqueles que andam tateando, tentando achar alguma forma de Deus, mas não conseguem. Jesus disse que são todos os que são gentios do mundo que vivem numa busca ansiosa por estas coisas. Para Jesus, não há nenhum gentio no mundo que não sofra de algum grau de ansiedade por alguma coisa deste mundo. E mesmo a ansiedade por coisas que os gentios consideram espirituais não passam de projeções de coisas deste mundo. Por exemplo, se você perguntar a um muçulmano o que ele mais deseja, ele diz: eu quero ir para o paraíso. Aí você pergunta: o que é o paraíso para você? Ele diz: é uma mesa posta com comidas que nunca se acabam e sendo servido por dezenas de virgens. Coisas deste mundo. Prazeres deste mundo. E antes que você pergunte, quer dizer então que todas as pessoas que estão ansiosas são ou gentias ou não creem em Deus? Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que aquela demonstração de ansiedade daquele homem, como todas as nossas demonstrações de ansiedade, são, sem sombra de dúvida, momentos de algum grau de falta de confiança em Deus. Quer ver um exemplo? Um homem chega com o seu filho terrivelmente endemoniado e o entrega
aos pés do Senhor Jesus, dizendo: os seus discípulos não conseguiram resolver o problema. Por favor, me ajuda. Eu não tenho fé suficiente. E aqui tem algo que a gente precisa entender bem. E aqui é algo que Jesus quer que nós entendamos. A solução para a nossa ansiedade não está em nós. Não está na nossa correria ou no nosso bater cabeça. A solução para a nossa ansiedade está em fazer como aquele homem que tinha pequena fé, que diz a si mesmo: eu sou incrédulo. A solução está em colocar-se aos pés do Senhor Jesus. Não está na nossa força, não está no pensamento positivo, não está em palavras bonitas, não está na cooperação da igreja, não está em adentrar as portas da igreja, não está na placa da igreja que resolve miraculosa e universalmente todos os problemas. A solução é a mesma coisa que foi indicada por aquele homem, aquele pai desesperado e sem fé: pedir ajuda e confiar naquele que pode ajudar. João Batista afirmava que o reino de Deus estava próximo, e Jesus disse: eu sou o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. E Jesus então diz para os seus ouvintes que devem buscar o reino de Deus, que devem buscar a sua presença, que devem ir a Ele com os seus fardos, com os seus pesos, com as suas cargas. A ansiedade, queridos, atrapalha a busca do que é mais importante. A ansiedade mantém a fé pequenininha e produz incredulidade. E a solução que Jesus nos aponta é: pare de buscar satisfação nas coisas deste mundo. Só existe satisfação nele próprio. A ansiedade só pode ser curada pela satisfação que tem origem em Deus. Verso 31, Jesus diz: buscai antes de tudo o seu reino. E estas coisas, ou seja, aquelas coisas que os gentios vivem procurando, as coisas que talvez tenham ocupado a sua mente e o seu coração esses dias, esse ano todo. Talvez hoje você olhe para o ano e diga: puxa, eu não consegui. Talvez você se sinta frustrado por não ter conseguido. Mas Jesus diz: buscai em primeiro lugar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesses dias, nas nossas mensagens, nós tentamos mostrar que se você tem prioridades erradas, você nunca obterá a satisfação das suas necessidades prioritárias. Aquele homem que falava no meio da multidão tinha prioridades erradas e desprezava o que era realmente importante. Nós não sabemos como ele reagiu após o ensino de Jesus. Um outro exemplo na Bíblia é o de Marta, que tinha prioridades equivocadas e foi ensinada pelo Senhor Jesus de que a melhor coisa era ela deixar o seu coração ser tomado pelo gozo da presença de Jesus, desprezando ou deixando de lado ou dando menor valor, menor importância às preocupações do dia a dia. Os incrédulos se entregam à ansiedade, buscando satisfazer os anseios do seu coração com coisas deste mundo. E eu tenho certeza, você também pode ter certeza disso, que essa será uma busca frustrante. E essa é uma frustração que deve ficar com incrédulos e gentios. Essa é uma frustração que não pode tomar conta do coração dos crentes. O Senhor Jesus chama os seus discípulos, nós vimos isso no começo, ele chama os seus discípulos e diz: vocês não devem andar ansiosos. Vocês não devem deixar o seu coração se encher de inquietações. É mandamento. A palavra bíblica que o Senhor Jesus usa indica que é uma necessidade que você tem que atender imediatamente. Não deixe que a ansiedade se torne algo paralisante e cegante sobre as suas vidas. Jesus diz que enquanto os gentios buscam estas coisas, os crentes devem buscar o reino de Deus. Enquanto os gentios buscam satisfação nas coisas do mundo, os crentes devem buscar a satisfação na justiça de Deus. Aos ansiosos, nesse texto, Jesus diz: não tenham medo. Não temam. E Jesus chama os que nele creem de pequeno rebanho. Ele diz: vocês não precisam andar ansiosos.
Vocês são sim um pequeno rebanho, mas são um pequeno rebanho de Deus. E para o pequeno rebanho de Deus, o Pai se agradou, o Pai teve alegria, o Pai com prazer lhes deu o seu reino. Você tem o reino de Deus. Por que deixar o seu coração se encher de ansiedade pelas coisas deste mundo? E esta é a resposta de Jesus. É a resposta definitiva de Jesus para aquele homem ansioso. O Pai satisfaz as suas necessidades. O Pai dá aos crentes o que o seu coração busca. Satisfaz a sua mais profunda e básica necessidade, chamando-os a confiarem, a dependerem dele, para experimentarem do seu amor e serem amados por Deus. Para concluir, queridos, a ansiedade é egoísta. A ansiedade exige dedicação total. A ansiedade exige exclusivismo. Nós sabemos que é impossível dar exclusividade a duas coisas. Ou você atende à sua ansiedade, ou você atende àquele que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E se o seu coração está cheio de ansiedade, você vai experimentar o medo de não dar certo, o medo de falhar, o medo de não haver tempo, o medo da comida ficar salgada, o medo da comida queimar. Mas a Bíblia diz que se você experimenta o perfeito amor de Deus, você não precisa ter medo. A palavra do Senhor nos diz que ou você se torna um servo da ansiedade, ou você depõe a sua ansiedade aos pés de Jesus, e você se contenta com o senhorio de Jesus. E a ansiedade só pode ser curada se você aceitar intimamente no seu coração o cuidadoso senhorio de Jesus sobre todas as coisas da sua vida. Andar ansioso, temeroso das coisas deste mundo, é você desconsiderar, desprezar, desobedecer as palavras amorosas do Salvador. Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não há pelo que ansiar, não há por que ficarmos ansiosos pelas coisas deste mundo, porque elas vão se desfazer, ou elas podem ser arrebatadas das suas mãos, elas podem ser roubadas, elas podem ser tomadas. Mas se você tem aquilo que realmente vale a pena, o reino de Deus, você vai entender que as coisas deste mundo podem até ser tiradas de você, e que você então não perde o que é mais importante. Observe que Jesus diz assim: pegue os teus bens. Você está ansioso por causa dos seus bens? Está ansioso por causa do seu carro? Está ansioso por causa do seu emprego? Pegue o que você tem. Aí Jesus disse: vende, dá esmolas. Não é investe, não é reinveste, não especula na bolsa. Ele diz: vende, dá esmola. Isso é contraditório, isso é esquisito para nós. Mas Jesus diz: você já tem o reino. Mas se as tuas coisas, se aquilo que você tem não te traz ansiedade, se você vê nisso prova do cuidado providente, previdente de Deus, instrumento de Deus para a sua vida, para você ser abençoado e abençoador, você não precisa vendê-las, você não precisa abrir mão delas. Mas se elas estão escravizando você, se o teu trabalho escraviza você, se os teus estudos estão fazendo com que você se esqueça de que Deus é o teu Deus, então alguma coisa está errada nas suas prioridades. Ansiedade, concluindo, é o medo de perder o que vai ser perdido, é o desejo de ter o que vai ser tirado. Estou ansioso porque preciso passar na faculdade. Um dia a sua faculdade não vai servir para nada. Estou ansioso porque eu preciso ser promovido. Um dia o seu emprego não vai te servir para nada. Não vai. Vai chegar um dia que nada disso pelo qual nós andamos ansiosos hoje vai ter utilidade. Ansiedade é querer estocar dentro, é querer guardar pensamento. Ansiedade é de ficar sobre a areia só porque fica perto do mar. O problema é que é esse mesmo mar que derruba a casa edificada sobre a areia. Ansiedade é desobediência. Mas fé é construir sobre a rocha, é manter as coisas importantes nos seus devidos lugares,
é fixar-se no reino de Deus e viver neste mundo como peregrinos que somos. E a solução para a sua ansiedade não está em nenhuma palestra de autoajuda, não está em nenhuma postagem do Facebook, não está em nenhuma corrente de WhatsApp. Está em pura e simplesmente você entregar o seu problema ao Senhor, confiar nele e aguardar nele com a certeza de que ele já deu ao seu pequenino rebanho o seu reino. E as demais coisas, aquilo que ele julgar necessário, vai ser acrescentado. E aqui Jesus conclui o ensino àquele homem ansioso. Por causa da pequena herança terrena, ele estava perdendo o reino que o Pai dá ao seu rebanho. E aqui eu tenho que exortar você, para que você tenha cuidado, para que o seu trabalho, sua família, sua saúde, sua segurança, seus estudos, sua bebida, sua comida, sua casa, seu carro, sua fazenda, seu lazer, seu namorado, sua namorada, seus amigos, sua cerveja, seu vinho, seu vício, seja lá o que for, eu tenho que te exortar para a urgente necessidade de você priorizar o que deve ser priorizado. Priorizar o reino de Deus. Eu quero concluir deixando para você as impressionantes palavras do sábio que diz: Deus te pedirá contas. De todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Faça o que você quiser fazer. Faça o que você achar que tem que fazer, mas quando você for fazer, lembre-se de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. E a propósito do fim de ano, ou do começo do ano novo, que tal você priorizar o que deve ser priorizado? Que tal você fazer o seu planejamento pensando em glorificar a Deus, para que quando você for chamado para prestar contas, você ouça o Senhor lhe dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, porque o Senhor se agradou de dar a você, pequenino rebanho, o seu reino. Faça o que quiser fazer, mas não se esqueça: Deus te pedirá